Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês aí na internet também? Nós vamos começar a nossa classe bíblica. Nós estamos estudando sobre as batalhas finais e nós já passamos por alguns títulos e hoje nós estamos no 12º título e esse título tem o significado do chifre pequeno e a sua revelação. Hoje nós vamos revelar quem é o chifre pequeno do Apocalipse, né? Hoje nós vamos revelar o chifre pequeno e quais são as suas características, né? E muitas pessoas, elas não sabem quem é o chifre pequeno do Apocalipse, porque elas ainda não têm um entendimento correto do chifre pequeno. Mas hoje, essa noite, nós vamos estudar um pouquinho sobre o chifre pequeno e vamos ver algumas das suas características, né? Mas primeiro, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, né? Oremos. Querido Deus, nosso Pai maravilhoso e celestial, louvado e exaltado seja o Teu nome, meu Pai. Neste momento, ó Pai, estamos aqui para estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos dê discernimento do Espírito Santo. Amém. E que a cada dia, ó Pai, nós possamos estar ligados a Ti, porque o Senhor está ligado conosco a todo momento. Amém. Queremos, Senhor Deus, buscar a Tua presença, que o Senhor possa ser adorado e que somente o Teu nome possa ser glorificado aqui neste lugar e em todo o chifre pequeno e a sua revelação. Aqui conta uma história que diz assim, que havia um certo bezerro, né, um bezerro, vocês conhecem que é o bezerro, né? Ao voltar ao seu curral, cometeu um grande erro. Sabe qual foi o erro do bezerro? Para ele, era um erro, uma coisa natural. Em vez de ir diretamente do pasto para a porteira, o bezerro decidiu diferenciar o caminho, fazer da sua própria maneira. Inventou um trilho novo ao passar pela floresta. Ele queria ir por um caminho diferente. Esse bezerro inventou uma trilha nova e começou a andar aquele trilho. Deu 1000 voltas o andarilho bezerro, né? Para ele isso parecia uma festa, né? O bezerro ia para um lado, para o outro, andava, entrava, dava meia volta. Em vez de ir direto, ele resolveu fazer esse caminho. Em frente tinha um rebanho de ovelhas. E esse rebanho de ovelhas caminhou uma atrás da outra, atrás do bezerro. Depois veio atrás alguns cães e também começou a seguir o bezerro. Então ficou aquela trilha, os cães, as ovelhas, os bezerros, e todo mundo, todos os animais ali andando repetidamente no mesmo lugar, né? Dando voltas em vez de ir direto para o curral, para lá, para a porteira. Um erro precipitando o outro erro. Uma a uma, as carneirada seguiu neste mesmo passo que passou a ser estrada para qualquer andarilho. Então a gente sabe que quando o animal passa muito no lugar ali, né, ele faz uma trilha, né, e aquela trilha começou a ser a trilha dos andarilhos. E todo mundo, em vez de ir pelo caminho certo, ia na trilha ali que o bezerro um dia escolheu ir. E todo mundo fazia 1000 voltas em vez de ir diretamente para o lugar. Nessa estrada, em zigue-zague, veio um dia um fazendeiro. Queria voltar para a roça e perdeu o dia inteiro. O fazendeiro saiu, queria voltar para a roça e ele foi para essa estrada. Em vez de ele gastar meio dia, ele perdeu o dia inteiro porque ele estava andando, fazendo zigue-zague ali pelo caminho. Surgiu daí, não só por nomes, mas também por animais. Surgiu daí também, muitos anos depois, continuaram a caminhar e muita gente dava 1000 voltas através daquela rua e se tornou uma rua, né? E aí pessoas davam 1000 voltas pela rua em vez de ir pelo caminho correto. Hoje, se alguém se aproximar, pode ver bem lá do alto uma estrada que forma um zigue-zague de asfalto, mas ninguém corrige o erro e ninguém faz novos planos. Seguem atrás do bezerro já morto há 200 anos. Quem escreveu isso foi a Anis, né? O estudo de hoje vai revelar se você está seguindo a trilha do bezerro ou não. O trilho do bezerro se refere a alguém que há muito tempo atrás começou um caminho errado e milhares de anos e hoje segue o mesmo caminho. Então milhares de pessoas também seguem o mesmo caminho na consequência do caminho errado, porque não querem trilhar o caminho certo, né? E hoje nós vamos ver algumas características que ali é uma história ilustrativa para a gente trazer a ideia de que muitas pessoas estão dando 1000 voltas sem conhecer a verdade, ou conhecendo a verdade, mesmo assim não querendo andar no caminho certo. E quais são os exemplos que nós podemos tirar dessa história? Um exemplo que nós podemos tirar dessa história é comida e bebida.
Aí um fulano fala, né? Ah, fulano bebe essas coisas, eu também bebo, não vai me fazer mal nenhum. Ele bebe, eu posso beber também. Mas será que Deus aprova o que você bebe e o que você come? Né? Será que Deus aprova aquilo que a gente bebe? Só porque o fulano está comendo, está bebendo, só porque o bezerro está, né, comendo e bebendo, você vai fazer a mesma coisa? Será que Deus aprova a comida e a bebida que você bebe? Você vai continuar fazendo o mesmo? Se assim o fizer, não é sabedoria. Sabedoria é você conhecer a verdade e colocar em prática. E também aqui outra alternativa, outra ilustração, nós podemos tirar a vestimenta. Aí você fala, ah, eu vou me vestir igual meus amigos. E se você descobre pela Bíblia que você está errado, que Deus não aprova a sua forma de vestir, você vai continuar vestindo a mesma roupa? Você vai seguir os mesmos passos das outras pessoas? Se assim o fizer, isso também não é sabedoria. Sabedoria é você conhecer a verdade e colocar em prática. Religião, esse é o pior de tudo, porque a pessoa diz, ah, meus tataravós eram da igreja tal, meus bisavós eram da igreja tal, os meus pais são da igreja tal, e por isso eu sou também dessa igreja. E se você descobrisse que essa igreja ela não prega a verdade, você continuaria indo para essa igreja? Ou você mudaria de igreja? O que você faria? Vai continuar no mesmo caminho só por causa da tradição familiar? Você teria a coragem de mudar e colocar em prática a verdade que aprendeu? Por favor, não siga o trilho do bezerro. Então você teria a coragem de decidir hoje, se você conhecer a verdade, de você andar pelo caminho da verdade e esquecer o trilho da mentira? Sabedoria não é você simplesmente conhecer. Sabedoria é você conhecer e colocar em prática. Porque existem muitas pessoas conhecendo a verdade, mas não são sábios porque não colocam em prática. Então a sabedoria não está simplesmente no fato de você ter muito conhecimento. A sabedoria está no fato de você praticar aquilo que você conheceu como sendo verdade. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês e para o pessoal aqui também na igreja é o seguinte: o que fazer para não seguir a trilha do bezerro? Na Bíblia nós vamos encontrar aí o que fazer para a gente não seguir a trilha do bezerro. João capítulo 8, versículo 32. Então, para você que encontrou aí, nós encontramos aqui também, diz o seguinte, João capítulo 8, o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, você consegue ser liberto. Assim você para de andar na trilha do bezerro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo. Jesus falou estas palavras. Então Jesus, ele é a própria verdade. E ele disse, se você conhecer a verdade vai te libertar. E nesta noite, nós vamos revelar para você quem é o chifre pequeno. Você vai conhecer a verdade sobre o chifre pequeno do Apocalipse. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês, e aqui para o pessoal também, aqui da igreja, por quanto tempo o chifre pequeno iria dominar? Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, o versículo 25 nos diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, por quanto terminaria o chifre pequeno? Segundo Daniel, capítulo 7, versículo 25, por um tempo, mais 2, 3 e meio, né? Metade de um tempo, então vai dar 3 tempos e meio. Então o chifre, ele irá dominar por 3 tempos e meio. E quanto representa um tempo no Apocalipse? Quanto representa em Daniel? Vamos abrir nossa Bíblia em Daniel, capítulo 11, versículo 13. Então, a gente perguntou, né, por quanto tempo dominaria? A gente descobriu 3 tempos e meio. E quanto representa um tempo na Bíblia? Daniel vai te responder. A própria Bíblia responde às nossas perguntas. Tudo que nós estamos falando aqui, nós iremos buscar informação dentro da Bíblia, porque a Bíblia, ela auto se explica, né? E aqui, Daniel capítulo 11, o versículo 13 nos diz assim, ó: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é,
de anos virá pressa com grande exército e abundante provisões. Então a gente consegue entender que tempo está dizendo assim, ó, isto é anos, de anos. Então tempo significa anos. Um tempo significa um ano. 2 tempos, 2 anos. E meio tempo, meio ano, seguinte 6 meses, né? 6 meses. Então, essa é a explicação profética para a dominação do chifre pequeno. Ele iria dominar por 3 tempos e meio. E quanto que vale 3 tempos e meio? 3 anos e meio. Esse é o fator que revela que esse chifre pequeno vai dominar por 3 anos e meio. Agora, nós vamos perseguir essa questão de tempo. Vamos identificar os tempos aí no Apocalipse. Sendo que eu estou pegando informação aqui, né, dessa revista, se vocês quiserem adquirir aí, eu não sei se vocês vão conseguir, porque essa daqui é uma relíquia, tá? Essa aqui é uma lenda. Mas se vocês procurarem aí na casa publicadora ou então na rede Novo Tempo, precisar da internet, vocês vão encontrar outro tipo de revista falando sobre Apocalipse e também sobre Daniel, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, nós vamos para a questão de tempo. Um tempo é um ano. Um ano tem quantos meses? 12 meses. 2 anos, 24 meses. E meio ano, 6 meses. Então a gente junta 12 meses mais 24 e mais 6 vai dar quanto? Quantos meses? 42 meses. 24 mais 12, 36 mais 6, 42 meses. Esse equivale a 3 anos e meio. E 42 meses vezes 30 vai dar 1.260 dias proféticos, ou seja, para a Bíblia, em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, um dia significa um ano, um dia representa um ano. Se você quiser conferir, confere lá em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que para Deus um dia é como se fosse um ano. Então, se você botar esses 42 meses, vai dar 1.260 dias. E esses 1.200 dias vamos aí botar para como sendo 1.260 anos. No Apocalipse fala que esse chifre pequeno irá dominar por 1.260 anos. Então, 1.260 anos e 3 anos e meio, profeticamente falando, 3 anos e meio e 1.260 dias ou anos vai dar a mesma coisa, o mesmo período de tempo que a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 13, falando sobre a besta que iria dominar também por esse tempo aí. Aí vamos para a próxima pergunta. O apóstolo Paulo também descreve sobre o chifre pequeno. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo de 1 a 4. Primeiro. Todos encontraram aí? Pode encontrar aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de 1 a 4, que o apóstolo Paulo revela quem é características, e pelas características a gente descobre quem é o chifre pequeno. Capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos ler todos juntos. Irmãos, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos sobre a apostasia. Falou que ele iria ter apostasia. O chifre pequeno iria ser o poder que iria ter apostasia. Também fala sobre um homem da iniquidade. Então a gente consegue identificar que o chifre pequeno é um homem. Já achamos um ponto aí para a gente identificar o chifre pequeno. Fala,
o homem da apostasia, o homem da iniquidade, um filho da perdição, outra característica, e se opõe e se levanta contra tudo que Deus é, né? Contra Deus, se levanta contra Deus, e assenta-se também no santuário de Deus, e ostentando como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. É uma das características do chifre pequeno. Ele se assenta no lugar como se fosse o próprio Deus. E hoje nós estamos chegando já perto aí para a gente conseguir identificar quem é esse chifre pequeno. Hoje, quem tem apostasia? Quem se acha que se considera como se fosse Deus? Quem tem autoridade, né, e poder para se ostentar como se fosse o próprio Deus? E também eles é o filho da perdição. Ele, se é o filho da perdição, todos que seguem ele futuramente estarão perdidos, né? Se não se arrependerem dos seus pecados, estarão perdidos, porque estão seguindo o filho da perdição. Enquanto Jesus Cristo é o filho da salvação, esse chifre pequeno, que é um poder, né, que a gente sabe que chifre é poder, esse poder, ele é o filho da perdição. Ele traz perdição em si. E aí a gente vai começar a identificar o início da supremacia. Quando o chifre pequeno começou a sua supremacia, quando o chifre pequeno começou a reinar, começou a ter poder e a ganhar poder. Quando tudo começou? Quando o chifre pequeno começou a ganhar poder e começou ali, né, a atacar e a perseguir o povo de Deus, isso em 538 depois de Cristo, estendendo-se até 1798. Então, 538 mais 1260 vai dar 1798. E como se sabe que iniciou em 538? Como que a gente sabe? Eu falei, 538 iniciou, né? A supremacia do chifre pequeno. Mas como a gente sabe que isso iniciou? Se você estudar Daniel capítulo 7 lá, você vai entender que a contagem inicia quando sai o decreto para a construção, para reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Então começa a contar os anos para a supremacia desse chifre pequeno. Quando o chifre pequeno começa a ganhar ali nessa supremacia, então começa ali a contagem, né? Você se lembra que o chifre pequeno, ao surgir, eliminou 3 dos 10 chifres? Você se lembra isso? Né? Que quando o chifre pequeno ele surgiu, que a gente estudou na lição na semana passada, quando o chifre pequeno surgiu, é quando ele eliminou 3 dos outros chifres. A gente estava estudando lá no outro animal de Daniel, e a gente viu que o animal tinha 10 chifres. E 3 dos chifres foram eliminados, e no lugar nasceu um chifre terrível e espantoso, porque esse chifre pequeno que nasceu eliminou os 3 outros chifres, né? E a gente vê que as 3 tribos que existiam lá em Roma, né, ali, mais localizado ali em Roma, no lugar onde Roma está localizado ali, era toda a Europa, né? Perdeu-se 3 das tribos que dominavam a Europa inteira, né? Depois foram subdivididas. E hoje nós temos a Alemanha, a França, Portugal e todos os países da Europa. Mas antigamente eram tribos bárbaras que dominavam tudo lá. E uma das tribos que teve em baixa, né, foram os Édolos, a primeira tribo eliminada no ano 493 depois de Cristo. A segunda tribo que foi eliminada foi os Vândalos. Os Vândalos também foram eliminados em 534 depois de Cristo. E os Ostrogodos, que é a terceira tribo, que eles também foram eliminados em 538 depois de Cristo. Então você vê, quando essas tribos foram eliminadas, começou a supremacia papal. A supremacia romana começou então a ter seu início em 538 depois de Cristo. Então a gente consegue identificar que o chifre pequeno é um poder, e esse poder é o poder romano, né? Porque Roma que ficou no lugar dos 3 chifres que foram exterminados, né? Essas 3 tribos que foram exterminadas. Essas tribos se tornaram arianas, seguidores de Ário. Ário foi um herege ensinando que Jesus foi o primeiro a ser criado. Essas tribos tinham em si uma ideia.
E a ideia deles era que Jesus foi o primeiro ser a ser criado. Mas nós reconhecemos que Jesus não foi criado, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o autor da criação. E uma das suas ideias também, ele era que o Filho, ele também pensava, o Ario, que o Filho era uma criação do Pai. Ele também pensava que houve um tempo em que o Filho ainda não existia. E era uma das ideias que ele ali defendia, que o Filho ainda não existia a partir do tempo. O Filho só veio existir quando veio à Terra. Mas a gente sabe que o Filho é o Verbo. E ele, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Deus é o Verbo, o passado, o presente e o futuro. Deus estava lá na criação, Jesus Cristo. No Concílio de Nicéia, em 525 depois de Cristo, convocada por Constantino, a doutrina de Ario foi considerada herética e Ario foi excomungado da igreja. Então ele foi excomungado e era uma das ideias que essas tribos elas defendiam. O Chifre Pequeno, ao surgir em harmonia com as resoluções do Concílio de Nicéia, tratou de eliminar aqueles que pensavam de forma diferente. Aqueles que pensavam de forma diferente começaram a ser eliminados, excomungados da igreja. Com essa atitude, fica claro o grande objetivo de sua ascensão: perseguição e intolerância religiosa. Então, todos aqueles que se opunham no lugar da verdade, se colocavam para defender a verdade, eram excomungados da igreja. E para aquelas pessoas, para a Igreja Católica Romana, eles não faziam parte das pessoas que seriam salvos. Em 538, quando a última tribo, os ostrogodos, foi eliminado, Justiniano, imperador romano, deu ordem ao Chifre Pequeno para perseguir os hereges. E os hereges começaram a ser perseguidos. E o Chifre Pequeno foi chamado de a cabeça de todas as igrejas. Isso é uma heresia. Como que o Chifre Pequeno, como que o poder romano é considerado a cabeça de todas as igrejas? É como se ela se considerasse como sendo a mãe de todas as igrejas. Mas a gente sabe que a cabeça da igreja tem Jesus Cristo. Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o povo, o membro da igreja. Então, isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia, Isso é blasfemar contra o nome de Deus. E as perseguições, de 538 durou 1260 anos, lá aqueles tempos, em 2 tempos e meio ali, 3 anos e meio. Essa perseguição do povo começou em 538 e ali era chamado de os hereges, e eles começaram a ser perseguidos e durou 1260 anos a perseguição. Assim como Daniel havia escrito nas suas profecias que Deus revelou para ele, durou o tempo exato, certinho, da perseguição do Império Papal, ali, aos povos, aos cristãos que não consideravam como algumas das doutrinas dele como sendo verdadeiras. E uma dessas pessoas foi o John Brown, teve seus pés assados antes de ser amarrado à estaca. Ele teve os pés assados. Imagina aí, você botar seus pés para assar, aí depois que assar o seu pé, botar você amarrado numa estaca, só porque você não defende uma doutrina que eles também defendem. Tem uma outra pessoa aqui, Ellen Stark, foi sentenciada a ser amarrada junto com seu bebê dentro de um saco e depois ela foi jogada dentro do rio para morrer afogada, ela junto com seu bebê. Billy Fitch, de apenas 8 anos de idade, o qual foi morto a cacetadas por haver demonstrado simpatia para com seu pai. Este havia ficado suspenso por uma perna e um braço durante 2 semanas. Olha só quanta miséria que o Império ali romano fez com aqueles que não consideravam as doutrinas ali deles colocadas como sendo doutrinas verdadeiras. E tinham muitas outras pessoas. Ali existiam várias formas de serem punidas as pessoas que se colocavam contra a igreja. Tinha vários tipos de sentenças, vários tipos de punições, e eram as mais terríveis que você pode imaginar. Eles tinham pena para tudo, tudo eles tinham um tipo de pena. E quem era o braço direito da igreja naquele tempo? Nesse período da igreja romana, o Estado era o braço direito da igreja.
A igreja estava junto com o Estado, e o Estado dava poder para a igreja fazer todas essas perseguições. Na Idade Média da história europeia, foi um tempo de supremacia papal. O Papa tinha o poder de estabelecer e remover reis, e era dever dos governadores europeus impor a doutrina e a ordem moral do papado. Eles tinham o dever colocar a doutrina do Papa lá nos seus impérios. Mas, quando isso tudo terminou, depois aí dos 1260 anos que foi estabelecido, né, aí aquele Constantino, né? Constantino foi aquele que tirou a supremacia papal. Ele prendeu o Papa Pio VI, né, como a gente sabe, e exilou o Papa Pio VI. Quando completou esse período de 1260 anos, ele prendeu o Papa e fez o quê? Exilou ele, e ele morreu lá na prisão e perdeu o seu poder. Mas, durante esse período de 1260 anos, foram estabelecidas várias regras, né, várias leis eles estabeleceram. E através de anos foram estabelecendo cada um os seus dogmas, as suas leis. E uma das suas foi de que o Papa era o representante de Deus na Terra. Qualquer pessoa pode ser um representante de Deus na Terra. Basta se converter e pregar o Evangelho. Somos embaixadores de Cristo. Essa foi uma das leis, né? Altar ao lado oriental do templo. Vigílio, o bispo de Roma, ordenou que o sacerdote, quando estivesse no altar, voltasse o rosto para o oriente, segundo o costume pagão, e daqui se originou outro costume de se colocar no altar do lado oriental da igreja. E os antigos idólatras também colocavam os seus altares no lado oriental, porque era o lado onde eles adoravam o sol. E a adoração do sol, eles colocavam que viravam o rosto para o lado oriental, e o lado oriental foi onde colocavam os altares ali nas igrejas romanas. A invocação de santos, no ano 617 criou-se a invocação de santos. Foi estabelecida pela primeira vez a liturgias públicas sob o pontificado de Bonifácio V. Nós temos aí várias, foram várias. Só vou citar algumas, porque senão a gente vai estender por muito tempo aí. Festa e exaltação da cruz, culto em latim, canonização dos santos, né? Tornar uma pessoa que já morreu santa. Isso foi criado em 884 e decretado em 1160. Eles criaram a canonização de pessoas que depois que morreram consideravam como sendo santas, né? Em 769, celebração, a veneração de imagens, né? De cada pessoa canonizada, que se tornavam para eles santos, o que faziam dessa pessoa? Uma imagem de escultura para receber a adoração. E essa canonização também se tornava, aquela pessoa se tornava um intercessor ou defensor de uma causa, né? Aí a gente hoje tem defensor de não sei o que, mãe de não sei o que, mãe das águas, mãe disso, mãe daquilo, né? Então, isso tudo começou em 769 e foi sancionado em 787. Temos, depois de 1215, a confissão auricular de pecados, né? Começou lá em 1215, ó. A pessoa vai lá e confessa seus pecados. Quem já fez isso, a gente sabe que está errado. Porque nós devemos confessar o nosso único mediador entre nós e o céu, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Somente a Ele devemos confessar os nossos pecados, né? Porque Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Também começou a Santa Inquisição medieval, a Santa Inquisição espanhola, proibida a leitura da Bíblia, a venda de indulgências, que foi por fato da venda de indulgências, que teve o que? O Martinho Lutero com a divisão da igreja, né? Ali na Idade Média. Também colocaram-se as tradições no lugar das leis de Deus, e Jesus advertiu sobre as tradições. Diz assim, ó, e assim, invalidados a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, o versículo de 7 até o 8. Jesus já tinha advertido que as pessoas, e naquele tempo de Jesus, as pessoas já colocavam uma tradição no lugar das leis de Deus. E hoje em dia, intensificou muito mais. As pessoas colocam a tradição no lugar da vontade de Deus. E 1798, e este aprisionou o Papa Pio
VI na cidade de Valência, na França, onde morre exilado. Por isso, o Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz que então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, o Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI e foi exilado. E, para finalizar aqui, também foi estabelecida a guarda do domingo. O domingo foi estabelecido em 321 depois de Cristo, instituída por Constantino, e ao longo dos anos sua observância tem sido imposta pela Igreja Romana. A Igreja Romana mudou o sábado para o domingo. E como foi essa mudança? Ela mudou o sábado para o domingo, colocou as tradições dos homens no lugar dos mandamentos de Deus. E como que tudo isso começou? Como começou essa mudança? Esse estudo é o que nós vamos estudar na semana que vem. Nós vamos ver como Constantino conseguiu a façanha de mudar o quarto mandamento da lei de Deus e colocar o domingo no lugar do sábado. Não é simplesmente ele quis chegar e estabelecer aquele dia, ou já veio algo muito arquitetado, o inimigo está por trás disso tudo. Nós vamos estudar semana que vem e você vai entender por que Constantino. Esse estudo foi muito revelador. E como eu falo no início, depois que você descobre a verdade, você vai continuar no caminho errado, como aquele bezerro que a gente contou no início da história, zigue-zagueando pelo caminho, mesmo sabendo a estrada correta de ir para casa, de ir para o seu pasto, o seu curral ali? Será que você vai continuar seguindo as tradições da sua família, só porque seu pai era, seu avô era, seu bisavô era, você também deve ser? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Que você possa entender que a verdade ela tem poder para libertar. Amém. Mas você precisa tomar a sua decisão. Que você possa tomar a sua decisão de estar ao lado da verdade, independente do que lhe aconteça. Você deve defender a verdade. Homens e mulheres morreram porque estavam defendendo a verdade, e provavelmente um dia vai chegar a nossa vez de colocarmos do lado da verdade, dentro do que nos aconteça, né? Porque mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nos colocar ao lado da verdade e deixar o mundo e as suas práticas, deixar a falsidade e caminhar pelo caminho da verdade, porque no final nós encontraremos a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e vamos nesse momento ficar de pé aqui nesse mistério e vamos fechar nossos olhos para falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor Deus, que foi estabelecido ali a partir do ano que as perseguições e tudo o que acontece aqui nessa terra, e no devido tempo o Senhor irá trazer a recompensa para aqueles que sofreram por conta da verdade, Pai. Um dia vai chegar a nossa vez de colocar ao lado da verdade, e a verdade, Pai, ela tem poder para nos libertar, e mesmo que a gente não seja e que vamos nesse momento continuar aqui a adoração no nome do Senhor, que Ele possa ser adorado e exaltado na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.